Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia que chega até você. É uma inspiração profunda do nosso Pai Fundador. É a Bíblia no Meu Dia a Dia. Essa experiência diária, essa experiência madura de parar diante da palavra para escutar a voz de Deus e ser direcionado diariamente pelo Espírito Santo que fala conosco a partir da palavra. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para fazer essa experiência nesse dia. É exatamente isso. Nós precisamos nos alegrar porque Deus fala conosco e hoje Ele quer falar com você. E para que a gente viva essa experiência da Bíblia no meu dia a dia, essa experiência com a palavra, vamos suplicar o Divino Espírito Santo que nos oriente e nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar sua palavra, seu caderno de estudos bíblicos. Nós estamos na primeira carta de Coríntios, no capítulo 14. Então o texto de hoje vai ser 1 Coríntios 14, de 26 a 40. 1 Coríntios 14, de 26 a 40. Nós precisamos estar atentos às instruções que o apóstolo dá à igreja de Corinto e a nós. Então vamos ler o texto bíblico? Versículo 26 do 1 de Coríntios 14. Então, que concluir, irmãos? Quando estiverdes reunidos, cada um dos presentes poderá entoar um salmo, transmitir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretar, que tudo se faça em vista da edificação. Alguns desejam falar em línguas, que o façam em turnos de 2 ou, no máximo, 3 pessoas, e cada uma falando por sua vez, e que alguém interprete. Caso não haja quem interprete, guardem silêncio na reunião, falando cada qual a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas, falem 2 ou 3 e os outros façam discernimento. Se, porém, a um outro ali presente for feita uma revelação, cale-se o primeiro. Vós todos podeis profetizar, mas um de cada vez, de maneira que todos se instruam e sejam exortados. Aliás, os espíritos dos profetas estão sob o controle dos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como se faz em todas as igrejas dos santos, as mulheres guardem silêncio nas reuniões. Não lhes é permitido tomar a palavra, mas que sejam submissas, como diz também a lei. Se desejam informar-se sobre algum assunto, perguntem aos seus maridos em casa, pois não fica bem para a mulher falar numa reunião. Foi acaso do meio de vós que partiu a palavra de Deus? Ou fostes vós os únicos a recebê-la? Se alguém se considera profeta ou julga ter o dom do Espírito, reconheça no que vos escrevo um mandamento do Senhor. Mas se alguém o ignora, também será ignorado. Em suma, irmãos, aspirai ao dom de profecia e não impeçais que se fale em línguas, mas que tudo se faça como convém e em boa ordem. Então fica muito claro que existia, meus irmãos, na comunidade de Corinto uma desordem na celebração litúrgica. Uma desordem, e Paulo está colocando as coisas em ordem. Porque muitas pessoas hoje usam das palavras do apóstolo Paulo, da 1 de Coríntios 14, dessas instruções, para dizer que nós não podemos falar em línguas, que nós não podemos orar em línguas na Assembleia. E não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que tudo tem que ser feito em ordem, de uma forma ordenada. E eu volto a dizer, o falar em línguas aqui, nós poderíamos mudar o falar para profetizar. Porque existe a profecia em línguas, e é exatamente isso que Paulo está dizendo. E ela existe no seio da igreja, só que tem que ser feito de uma forma ordenada. E aqui a gente precisa entender que a Assembleia, ela sempre se reunia para celebrar a Eucaristia. E nessa Eucaristia que era vivenciado dessa forma, os dons carismáticos. E por isso ele está dizendo, olha, a liturgia não pode ficar bagunçada, existe uma ordem. Tudo possa ser feito como convém e em boa ordem. E uma outra coisa, eu até vou sublinhar aqui a palavra edificação.
a edificação de todo mundo e não a exposição de si mesmo. É o que o apóstolo está querendo nos instruir a viver essa experiência carismática, a abrir-nos a essa experiência carismática. Ele está mostrando como é importante a presença e a vivência dos carismas no seio da igreja, dos carismas dados pelo Espírito Santo. É uma oferta de um instrumento poderoso. Gente, como que o dom de milagres é poderoso na vivência e edificação da igreja, o dom de curas. Eu ouvi um testemunho de uma moça esses dias, e ela dizia que ela teve uma doença rara, gravíssima, ela não tinha quase chance nenhuma de sobrevivência, e numa missa do Clube da Evangelização, depois de um momento de oração em línguas, Deus me deu a palavra de ciência, e eu disse, uma pessoa com doença rara e tal, ela estava traqueostomizada, ela já não tinha mais esperança para os homens, e ela foi curada, milagrosamente, de uma doença rara, que não tinha cura para a medicina, e os médicos ficam impressionados. E todo o pulmão dela que tinha sido tomado, que não tinha mais reversão, o quadro foi revertido. Isso é o uso dos carismas com ordem, não é? Isso é o uso dos carismas, como Paulo está dizendo, para edificação, e não para fazer nome. Paulo está dizendo isso porque os coríntios queriam fazer nome em cima dos dons carismáticos, queriam aparecer, não é? Então, é isso que Paulo está instruindo. Ele não está dizendo que não pode falar assim em línguas, que não pode se profetizar, mas tudo seja feito em ordem e seja passado pelo crivo da palavra. Uma profecia precisa passar pelo crivo do discernimento, não é aquilo que Deus dá. Quando Deus dá uma imagem, né, a gente tem uma imagem, a gente passa a imagem pelo discernimento dos Espíritos. E a gente vai, a partir da imagem, entender o que Deus está falando pela Assembleia. E o que Paulo quer é que a Assembleia Carismática ela tenha uma experiência profunda de edificação. Mas que na nossa vida nós precisamos viver essa experiência. Hoje a gente vive experiências de intercessão profética, onde Deus fala com a gente e Deus mostra para a gente, a partir do dom de línguas, quando a gente ora por um instante em línguas e se abre a escuta, Deus revela. Deus mostra coisas importantes para nós. E isso é importantíssimo para os tempos onde nós estamos vivendo. Essa ação carismática, ela quebra barreiras, ela quebranta corações, ela movimenta a vida das comunidades carismáticas, ela toca em pessoas que estavam fechadas, mas que pelos carismas, Deus usando para edificação, Ele vai ali e adentra aquele mistério, e edifica, Ele transforma, Ele faz acontecer uma obra extraordinária. E quando está falando aqui referente às mulheres, eu não vou fugir dessa palavra que o apóstolo está dizendo, ele está dizendo que as mulheres não podem pastorear, instruir no sentido ali dentro da realidade até mesmo de ordenação, assim dizendo, mas que elas participam. A gente vê a importância, e o Papa Francisco tem dado muita importância para a presença das mulheres na vida da igreja, no discernimento, na vida comunitária. Então a gente tem que entender um contexto e entender exatamente isso. O que o apóstolo está dizendo é que ali no pastoreio da comunidade, ela tem um papel importante, a mulher na Assembleia, mas não na dimensão do pastoreio, os pastores, ministros ordenados que conduzem a comunidade e que fazem o discernimento. Então, tudo é dom de Deus. A presença feminina na igreja, mas também a presença da ação do Espírito Santo, que usa dos homens, das mulheres, usa de cada um de nós para edificar o corpo de Cristo. Então, é uma boa instrução que o apóstolo está dando para que nós vivamos as nossas assembleias carismáticas. Nós não podemos negar os dons carismáticos. Nós precisamos fazer uma experiência profunda com a ordem do Espírito. Vamos lembrar lá no Gênesis? O Espírito pairava sobre o caos e foi organizando os elementos. E a vivacidade do Espírito nos carismas, esses de serviço, e nos carismas que edificam a igreja. Isso é importante demais. Isso é fundamental para a nossa vivência, porque tudo precisa passar pelo crivo da ordem, pelo crivo do discernimento e pelo crivo da edificação, a edificação da igreja. Então, qual é a mensagem de hoje? Tudo deve ser vivido por nós como forma e instrumento de edificação,
pois o Espírito Santo nunca gera confusão, mas ordem, edificação e instrução para a Assembleia e a nossa vida pessoal. Essa é a mensagem que Deus nos dá. O Espírito Santo edifica. Nunca uma obra do Espírito gera confusão. Então já é um ponto de discernimento para nós. Se a gente vê uma obra do Espírito causando confusão, ela não é do Espírito. Do Espírito Santo não. Pode ser do espírito humano ou o diabo pode estar usando aquilo ali. Mas a obra do Espírito é sempre edificadora. Ela é sempre de instrução. Ela é sempre para organizar a nossa vida em vista do céu. Então, coloque isso como critério e deseje do fundo do seu coração fazer uma experiência de edificação, uma experiência de vida carismática, uma experiência de ser usado na presença do Senhor, porque isso é muito bom para a igreja. Se for para ser usado como palanque, para a promoção pessoal, isso já é carnal, isso não é humano, mas tudo tem que ser usado, vivido para a edificação do corpo de Cristo. Vamos rezar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida do apóstolo Paulo, pelas instruções tão preciosas, inspiradas no seu coração, na sua vontade, no Espírito, para cada um de nós. E hoje, Senhor Deus, diante da sua presença, o desejo que eu tenho é de pedir uma graça, que a minha vida seja sempre para a edificação do corpo de Cristo e nunca para a confusão. Eu quero todos os carismas, mas quero usá-los para edificar o corpo de Cristo e nunca causar confusão. É isso que eu peço também para os meus irmãos, que todos experimentem a graça da abundância dos carismas como a comunidade de Corinto experimentou. E que seja para edificação, que seja para a conquista de corações, que seja para o avanço da evangelização. Nunca para promoção pessoal, para edificação no sentido de um nome, mas que o seu nome seja engrandecido, glorificado e edificado na nossa vida e na nossa ação no coração da sua igreja. Ajuda a mim e aos meus irmãos a viverem essa dinâmica do discernimento, do desejo da edificação e da oferta do coração e do serviço na sua presença. É o que eu te peço agora, Jesus, por mim e para cada um dos meus irmãos. Amém. Eu e você precisamos trazer no coração esse desejo, que a minha vida seja uma edificação para o corpo de Cristo. Que a minha forma de viver os carismas seja para a edificação do corpo de Cristo e nunca para que eu seja reconhecido ou para que eu haja com um pensamento simplesmente pessoal, de orgulho, de vaidade, mas não. Que seja para a edificação, para o benefício do corpo de Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.